Hey! Eu sou o Dredd, sou criador do método Corpo-Mental e eu ajudo empresários e pessoas ocupadas a construírem um corpo atlético e uma mente resiliente. E o tema desse vídeo de hoje é: a vida é um treino? Essa frase é um dos mantras que eu ensino para os meus alunos e que eu falo através das minhas redes sociais, que eu acredito fortemente que a vida é um treino. Agora eu vou te ajudar a te levar numa construção de um raciocínio lógico para você vir comigo e entender o que significa isso. Primeiro, eu apoio essa frase, a vida é um treino, numa palavra da filosofia estoica chamada ataraxia. Ataraxia significa tranquilidade da alma, ou também conhecido como paz de espírito. Para os estoicos, os filósofos antigos, eles acreditavam que esse era o caminho da felicidade e da vida boa, como eles chamam. Então, ataraxia deveria ser o que nós deveríamos buscar, perseguir e percorrer na nossa vida. Isso deveria também ser conhecido como sucesso. Só que, como é que eu chego na ataraxia? Como é que eu conduzo a minha vida para chegar pelo menos perto de chegar nesse objetivo da tranquilidade da alma e da paz de espírito? É um lugar que você constrói dentro de você, que independente do que estiver acontecendo fora, você tem aquele lugar onde você tem essa tranquilidade na alma e essa paz de espírito. Obviamente isso não é simples, não é fácil. Como é que a gente chega nisso? Bom, os estoicos ensinam que existem 4 pilares que a gente deve exercer na nossa vida, que a gente deve treinar para conseguir chegar nessa tranquilidade da alma, na ataraxia. O primeiro deles é a sabedoria. E nessa visão, o que significa sabedoria? É o conhecimento aplicado, ou seja, não adianta só ter um conhecimento, você precisa aplicar ele. Vou dar um exemplo. Muita gente sabe que fumar faz mal. E por que essas pessoas fumam? Porque elas têm o conhecimento, mas elas não conseguiram, por algum motivo, isso aqui não é um julgamento, tá? É uma ilustração, colocar isso em prática. E também é a capacidade de discernir o que você tem que escolher para a sua vida. Então, por exemplo, se eu quero emagrecer, eu tenho que fazer boas escolhas alimentares e boas escolhas de hábitos para eu conseguir emagrecer. E às vezes falta essa capacidade de discernir entre o certo e o errado para aquela pessoa. Então, sabedoria é um dos princípios. O segundo princípio é coragem. Coragem significa agir com o coração. E agir com o coração significa agir mesmo com a presença do medo e agir mesmo que seja uma coisa que não é confortável e gostosa para você. Então você precisa às vezes ter coragem para sair de um emprego que você tem um salário alto, mas aquilo já não preenche o seu coração, ou sair de um relacionamento que já não te faz tão bem, ou sair de uma situação de obesidade e conseguir emagrecer. É preciso ter essa coragem. O terceiro pilar é justiça. E a justiça aqui, eu gosto de usar o exemplo de o que é uma roupa justa, né? Muita gente acha que é uma roupa apertada, mas na verdade é algo na medida certa. Então a justiça é, eu quero para mim aquilo que me cabe, nem um pouco a mais, nem um pouco a menos. E assim também a minha vida não é mais importante que a vida de ninguém, e eu não sou mais valioso que ninguém. Então a justiça está relacionado ao que é justo para mim e o que é justo para o mundo, né? É esse equilíbrio entre o que é bom para mim, o que está na medida para mim e o que está na medida para as outras pessoas. E o quarto e último pilar na construção para a ataraxia, né, essa tranquilidade da alma, é a temperança. Pensa comigo aqui. Imagina um carro blindado ou uma mesa de vidro. Esse vidro é temperado. O que é um vidro temperado? Que aceita calor e aceita frio e ele não quebra. Trazendo isso para a vida, é uma pessoa que passa por dificuldades, passa por estresse, passa por adversidades e ela não se altera ou se altera muito pouco. Bom, trouxe aqui para vocês essas 4 virtudes que nos direcionam para a ataraxia, que é essa tranquilidade da alma, que segundo os estoicos
é o sinônimo de felicidade, de sucesso, é o que a gente deveria perseguir, mas o que isso tem a ver com a vida é um treino? Como é que eu construo sabedoria, justiça, coragem e temperança? A gente não nasce com essas coisas. E eu preciso de treino. E para treinar, eu preciso colocar em prática, refletir, corrigir a rota. O exercício físico, o treino, a metodologia comportamental, ela acredita nesses pilares, que você precisa treinar, que você precisa refletir e que você precisa corrigir a rota. E eu uso o exercício físico não só para melhorar a qualidade de vida e a saúde das pessoas, mas para ajudar as pessoas a encontrarem a ataraxia, a tranquilidade da alma, essa paz de espírito. Porque quando eu fortaleço meu corpo e fortaleço minha mente, eu me torno maior que as minhas adversidades. Quando eu fortaleço meu corpo e eu, por exemplo, faço uma parada de mãos que eu tinha medo e achava que não era capaz, eu fortaleço a minha coragem. Quando eu estou num treino em dupla, por exemplo, e eu estendo a mão para ajudar alguém, e eu entendo que, cara, eu posso ser mais condicionado com aquela pessoa naquele momento, mas eu olhar para o meu próprio umbigo e sair fazendo largar ela para trás, não é justo, porque se eu tivesse naquela outra posição, eu também precisaria de ajuda. E eu preciso lidar com o desconforto de fazer um exercício doído, de estar com a frequência lá em cima e ter esse equilíbrio, essa temperança para conseguir lidar com aquela atividade, com aquela tarefa da melhor maneira possível. Então percebe como a vida é um treino e a busca para a ataraxia, ela é um caminho. Eu uso o exercício físico para ajudar você, para ajudar as pessoas que chegam a mim a achar essa paz de espírito e essa tranquilidade na alma. Então, toda vez que você ouvir de mim aqui, a vida é um treino, é exatamente isso que eu quero dizer e é exatamente isso que significa.